povo, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5/5, às 20 horas, e conforme combinado, depois de muito tempo, muita luta, conseguir arrastar o senhor Rui das Neves para palestrar aqui no canal. E hoje nós preparamos um conteúdo bem bacana, um conteúdo que busca, eu poderia dizer que é uma reflexão, porque o mercado não tem uma verdade absoluta. Nós temos o quê? Nós temos dados, ideias e estratégias. Cada um vai combinar muito considerando aí o seu mindset, a forma que vê o mercado. Eu, como professor, eu tento dar as ferramentas, os instrumentos para poder melhorar essa resolução. E sempre, até mesmo por conta do meu DNA de economista, eu sou um cara que olhei bolsa de valores como oportunidade cíclica. Então, tem momentos onde a bolsa é extremamente favorável à entrada nela e outros momentos isso pode ser um pouco mais desafiador, principalmente quando a taxa de juros do Brasil está muito elevada. Vamos traçar um parâmetro. Elevada quanto? Acima de 8%, a concorrência já começa a ficar um pouco mais pesada, né? Começa a ficar um pouco mais pesada. Exatamente. Então, a gente vai fazer. Aí eu falei assim, Rui, você é um cara que sempre está estudando, sempre está buscando novas maneiras de olhar o mercado. Eu queria que você viesse aqui no meu canal e mostrasse para nós justamente essa visão de timing cíclico. É o entendimento que tanto a bolsa, mas além disso, a própria economia ela é cíclica, e como você tem usado essa visão na sua jornada como investidor individual, independente, etc. e tal. Então, Rui, muito bem-vindo, parar de falar aqui. Muito boa noite. Falar só mais um cadinho. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, liga o bendito do sininho aí, compartilha o conteúdo, dá o like, esteja conosco aqui firme na missão, também não deixa de se inscrever aqui no Instagram, Diácono Diniz. Vamos seguir juntos aqui. Rui, muito boa noite, muito bem-vindo aqui para este bate-papo. Opa, obrigado, professor. Eu não vou mentir para o senhor que a gente, quando vai num canal de uma pessoa que tem alto saber, a gente fica tenso. Eu já fico tenso por natureza, porque eu falar em público de uma maneira como eu caí de paraquedas, né? Numa luta lá como investidor meio chateado, aí daqui a pouco começa a aparecer na tela, e começa a ir em lives toda hora, sem ter um preparo para falar em público, é difícil. E ainda mais um canal da sua qualidade, né? Isso me dá um orgulho e dá medo ao mesmo tempo. Não, mas, Rui, vamos desmistificar isso, assim, eu tenho muita satisfação é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, em receber várias pessoas de vários níveis, várias resoluções, então, pelo amor de Deus, assim, paz total, a ideia é ter um papo descontraído e trazer conteúdo para a galera aí que está buscando cada vez mais informação. Então, lógico, até porque se eu sentisse isso, eu nem vinha, né, professor? Lógico. Eu me sentia à vontade. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, eu aprendi lá na faculdade que a economia é cíclica. Ela é feita de altos e baixos. Então, ela é uma senoide assim, só que a nossa expectativa é que ela, no longo prazo, tenha um crescimento real minimamente decente para manter o PIB per capita, para manter, né, cada indivíduo no seu padrão de riqueza, como a gente diz em economia, em termos agregados. Então, eu aprendi que a economia é cíclica, aqui no Brasil, essa ciclicidade ainda ela pode ser o quê? Pode ser, como diz, turbinada por questões políticas e por outros problemas que já estamos carecas de saber. E uma outra coisa que eu percebi também ao longo da minha jornada é que o ciclo do mercado, ele não coincide com o ciclo econômico. Na verdade, ele antecipa a expectativa econômica. Então, se nós temos uma expectativa da economia melhorar o ano que vem, a Bolsa melhora
imediatamente. Então, é dentro desse pano de fundo que eu queria te passar a palavra e te perguntar, ao longo da sua jornada de investidor, como é que você tem interpretado e lidado com essas verdades absolutas? Bom, eu interpretei muito antes de entrar na Bolsa, porque eu comecei a trabalhar com meu pai, né, no ramo de hotel, e num ramo específico, a gente começou, a gente percebia a mudança de formato de clientes, tá? Épocas são clientes de passeio, tem fases que são empresas, tem fases que são pessoas que por causa de mudanças às vezes de obra de uma região, começa a mudar para morar em hotel. Então, a gente começa, num próprio negócio único, a gente começa a perceber mutações, entendeu? Tem épocas de excursões, quer dizer, num negócio, ainda mais no mercado de renda variável, que é uma vastidão de ativos. Então, quando eu entrei na Bolsa, com um pouco de conhecimento de imóveis, que me facilitou começar pelos fundos imobiliários, eu já entrei numa fase que estava todo mundo saindo dos fundos imobiliários. Tá? Eu já apresentei até em algumas lives, né, essa fase que até teve queda de investidores nos fundos imobiliários, quando estava começando a alta de juros. Então, estava todo mundo saindo do fundo imobiliário e eu comprando. Eu vou até aqui mostrar um pedacinho na apresentação disso, nessa fase. Então, eu já comecei na renda variável analisando ao contrário. Tá? Todo mundo indo para renda variável, para renda fixa, e eu entrando nos fundos imobiliários. Independente se é um bom investimento ou não, cada um tem que achar que o seu entender, né? Eu gosto muito dos fundos imobiliários. Posso não estar no momento, porque eu acho que pela fase... Olha como você tem a sua tese, né, do momento do mercado, do ciclo do mercado de fundo imobiliário, né? Esse é o ponto, né? Inclusive, né? Exatamente. É público que eu estou aguardando a Selic subir bastante, ter uma saída grande de CPFs que vão sair, lógico, não vai ser gigante, mas a pressão vendedora vai aumentar, quer dizer, automaticamente os preços vão cair, aí eu já começo a entrar no meu ponto de vista. Tá? Como o senhor falou no começo, de uma maneira maravilhosa, ninguém é o dono da verdade, né, professor? São teses. Eu acho que essa é mostrar minha tese. Não tem, assim, essa que é a grande... E outro detalhe, né? Uma coisa é a narrativa, né? Depois que eu atravessei a floresta, eu posso contar as histórias das aventuras mais bacanas. Mas na prática eu atravessei a floresta de gatão tendo medo de tudo. Então, sabe, depois que aconteceu, cabe também qualquer história, né? E é justamente essa reflexão. Então, você já quer que eu coloque a sua apresentação? Como é que você quer fazer? Pode ser. Bom, assim, só você que eu sei que é o piloto. Estamos aqui. Isso. Ah, garoto! Aí, ó. Grande Batman. O que aconteceu aí, professor? Eu não tinha não sei também não. Apareceu também o Batman aí. Não foi eu, não. Esse camarada aqui? Ah, garoto. Ficou grande, de repente. Esse Batman aí com o telefone vermelho. Mas vamos lá. Bom, professor, isso que o senhor começou a abrir a live, isso se demonstra nisso aqui, né? Eu acho que ninguém melhor do que o senhor, que é um professor realmente, a comentar um pouquinho para o pessoal sobre isso, né? O que o senhor acha? Olha. Então, olha, eu posso lembrar de algumas headlines. Por exemplo, no início do Tesouro Direto, que, se eu não me engano, começou a discussão do Tesouro Direto no ano 2000 ou 2001, a liberação do Tesouro Direto. Na época, inclusive, Rui, nós podíamos investir no máximo 100 mil reais. E eu me lembro até hoje que eu travei, nessa época, para o investidor,
uma NTN que ainda usava o IGPM. Lembra desse trem? O GPM, sei. Cara, eu travei para um cliente no Tesouro Direto até 2025, ou seja, não venceu ainda. Não venceu ainda. IGPM mais 12,30. Meu Deus. Então, essa é uma lembrança que eu tenho entre o quadradinho da renda fixa. Por exemplo, com relação à bolsa, me marcou aqui, muito, né? essa época aí, um investimento que eu tive nas ações da Uzi Minas. Uma semana depois que teve o 11 de setembro, que a Bolsa Brasileira estava aberta enquanto outras bolsas estavam fechadas, e aí não parava de cair a Bolsa Brasileira por conta do ataque terrorista, então entrou um cliente muito grande da corretora que eu atendia, e ele na época tinha comprado 500 mil reais, que era dinheiro de verdade naquela época, sim. e Uzi Minas a R$ 5. A gente saiu em 2007 com preço médio de saída de 70. Então você imagina a grana que esse cara ganhou. Então foi uma lembrança que eu tive dessa alta 2003, 2008. Uma outra curiosidade. No auge essa era a época onde no Brasil tinham nem o famoso lá o do preço não importa falava de análise fundamentalista ainda. Ele falava de opções nessa época, o Baster. Quem falava de análise fundamentalista nessa época do Brasil, que eu me recordo, era eu e um cara chamado Paulo Portinho, que foi meu professor. Essa época era só trading, ninguém falava em holding. Meu, análise fundamentalista era para os grandes. E aí o que aconteceu? Tivemos a queda de 2008, e aí, graças à necessidade, que é a mesma que tivemos agora, de combater a inflação, os juros subiram. Então, nessa época, os instrumentos de fundo imobiliário estavam baratos. Você pegou a trajetória do fundo imobiliário. Por isso que do 8 ao 13 foi bacana. Depois, para combater a inflação, então assim, o fundo imobiliário foi bom num período de você comprar enquanto o juros estava baixo e vender quando o juros estava alto. Aí entrou a fase da renda fixa. Aí a renda fixa durou até eu, por exemplo, comecei a montar as minhas posições em 2015, quando eu achava que a Bolsa tinha espaço para voltar a retomar, e eu desmontei grande parte das posições macro no 19. Então, o que eu vivenciei tudo isso, o Rui. E, na verdade, assim, por isso que eu digo, quantas pessoas você conhece que falavam de Bolsa entre 2003 e 2008 que ainda falam de Bolsa hoje? Não. É esses caras que trocar ideia, meu. Exatamente. Então, assim, você ser bem sucedido só quando o mercado está em alta é fácil. Você compra pedra, a pedra sobe. Agora, o importante é mensurar como é que fica a mentalidade do investidor quando esses cenários mudam, como você viu nesse slide que você colocou aí. Fala um pouquinho agora para nós. Infelizmente, as pessoas olham muito para notícias. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, professor, que grandes bancos, tá? Os grandes bancos, eles têm a parte private e tem a parte varejo. Tá? Esse pessoal, quando vai fazer aquela parte do casa de análise dos bancos, quando eles soltam alguma informação, eles colocam, mas antes os clientes private, eles já deram as informações melhores. Então, o que acontece? As informações na mídia, eles acabam carregando as pessoas que não estudam, tá? Que não vão analisar essa parte cíclica. O senhor comentou dos fundos imobiliários era bom, na verdade, era bom para comprar.
mas o mercado não estava dizendo isso, né? A mídia estava dizendo que era renda fixa. Tá? E eu não estou dizendo que a renda fixa era ruim, porque a renda fixa estava pagando muito bem, estava pagando até melhor que os fundos imobiliários. Só que as pessoas esqueceram que uma coisa é a renda, uma coisa é o valor patrimonial. Tá? Os fundos imobiliários estão pagando uma certa renda, o patrimônio estava valendo menos por causa do fluxo de caixa descontado ou a marcação ao mercado, tá? Mas quando invertesse, tá, aquele rendimento que ele oscila menos, o ganho patrimonial ele ia vir depois. Quer dizer, o pessoal ia parar de ter aquele lucro absurdo no fundo imobiliário, mas a gente o pessoal do fundo imobiliário que foi os corajosos, né? Esses ganharam depois muito dinheiro nessa recuperação patrimonial, que foi meu caso. Quando começou os juros a cair, o valor patrimonial das cotas começou a subir loucamente. Então, ele compensou, nas minhas contas, ele compensou eu não ter ido para a renda fixa. Foi um sistema anticíclico, tá? Na minha opinião. Rui, tudo é dinheiro. Então, por exemplo, se você está ganhando um dividendo gordo, mas o ativo está desvalorizando, o net não está bom. Se você está ganhando uma renda bem baixinha, mas o ativo está valorizando, você pode estar bem feliz. Então, a minha proposta, eu queria até colocar isso na mesa para a gente discutir, é olhar sempre a renda, ou seja, o yield atual daquele ativo, mas embarcando nessa análise a direção que o preço desse ativo vai ter. Porque não adianta eu comprar uma renda alta e o preço do ativo desgringolar. Então, lembrando, assim, sempre que a gente faz aquela analogia, nós, quando compramos, a minha visão para empresas de dividendos e fundo imobiliário, quando eu compro o yield, eu estou assumindo que, no mínimo, o ganho de capital vai parear com a inflação. Por isso que eu comparo com o Tesouro Pré. Se você tem um yield bacana, mas na oscilação do preço você está perdendo da inflação, a rentabilidade global sua não está bacana. Falei besteira? Indo para o universo. Não, exatamente. Até porque você sendo anticíclico, como foi nessa histórico meu, eu até esqueci o yield e busquei o yield cost. Porque o yield cost ele ficou altíssimo, professor. Porque eu comprei um yield baixo, mais baixo do que a renda fixa na época, mas eu estava esperando, além do ganho de capital, um yield cost maior, que no fundo o yield cost é o yield pessoal, né? Então, essa manobra, para mim, foi uma das melhores manobras que eu já fiz até hoje. E deu certo. Que é corajosa por definição, porque é confortável você manter um yield on cost alto e ficar esperando alguma coisa acontecer. Mas, às vezes, o que acontece? O preço implode. Se você precisa de liquidez, na hora que você tem que realizar, o resultado líquido deixa a desejar. Mas, então, vamos seguir nessa missão aí. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre commodities, já que o tema da live que o professor me desafiou era falar sobre cíclicas, né? Atitudes cíclicas. Então, gente, primeiro vamos analisar o seguinte, minério de ferro, que já que é a bola da vez, correto, professor? Tá? A Vale está no seu melhor momento, todo mundo fala da Vale, e então vamos usar ela como exemplo. Minério de ferro, gente, eu botei uma cotação aqui de 2017 até hoje. Então, veja bem, olha se essa oscilação não foi atípica. Por que foi atípica? Porque nós temos começou um super ciclo.
Aí as pessoas estão falando assim, professor, não, mas vai começar o super ciclo das commodities. Não. O super ciclo ele já começou ano passado, porque o mundo parou de fabricar, voltou a fabricar de uma maneira grande, e não se esperava essa pressão de demanda. Então, os ciclos normais, todo mundo se prepara, correto, professor? Toda a indústria se prepara. O super ciclo, não. Então, o que aconteceu no mundo? Já aconteceu o super ciclo. As ações das mineradoras, elas estavam lá embaixo. E hoje elas subiram drasticamente. Então, o super ciclo já foi. Agora estamos no ciclo forte, na minha concepção. Vamos colocar aqui, professor, para o pessoal ver. Por que eu tenho que explicar isso tudo? Para entender a minha tese. Isso aqui é as reservas mundiais do mundo. A Austrália ela é a maior, tem o maior estoque de reservas. Vocês veem que o Brasil está em 12, igual a China. E todo mundo pensa que a China nem produz minério, mas produz pouco, né, em relação ao tamanho. Vamos lá ver aqui. Eu peguei esses dados aqui, professor, da reportagem do Banco Mundial. Isso aqui foi uma demonstração do crescimento econômico comparando os Estados Unidos e a China entre 2002 e 2004. Aí eles estavam demonstrando aqui o peso, tá, dos dois maiores países do mundo. E a gente percebe que a China está sempre com maior demanda. Tá? E eles pararam aqui em 2019. Aí eu fiz o complemento aqui de 2020 e 2021. Por que eu fiz sempre a China para cima? Porque ela que está sendo a maior solicitadora de demanda no momento, né? Há uma expectativa dos Estados Unidos agora entrar, né? Exatamente, eu ia falar isso. Eu estou achando, inclusive, o Rui, que essa turbinada nas compras chinesas é que a própria China está antecipando o novo plano de infraestrutura do Biden. Olha só, fazer live com o professor é isso que dá, que a gente não consegue fazer nenhum tipo de surpresa. Mas aí. Mas veja bem, isso aqui também é um material que eu peguei de faculdade, né? E eles estavam demonstrando aqui, eu não peguei o material todo, só peguei essa imagem para poder dar um pouco de entendimento. Rui, tá? Na minha tese, por que eu vou chegar lá? Eu entendo que nós estamos nesta fase aqui, gente, onde está o mouse? Você está vendo aqui, ó? Sim, ainda temos uma subida ainda. Isso é tudo futurologia. Ninguém sabe de nada do futuro, correto, professor? Tudo é tendência, tá? Mas no meu entendimento, nós estamos aqui. Ainda temos uma subida, tá? Do minério, da recuperação do minério e da Vale. Vamos lá ver aqui. A gente também tem que lembrar o seguinte. Nós temos, isso aí o professor Cabral, ele estava no ano passado e eu percebi, realmente faz todo sentido. Este ano, professor, é aniversário do Partido Comunista. E eles têm que mostrar para o mundo que o sistema deles é um sistema maravilhoso. Olha a evolução que está a China. Faz todo sentido que ele colocou. Então, eu anexei esse material, independente das pessoas concordarem ou não. Eu coloquei também isso aqui, é o seguinte, nós estamos na subida nas vendas fortes do minério. A Vale, no momento, hoje, está em produção entre 90% e 98% de produção da capacidade produtiva. Já estão solicitando liberações de projetos que estavam guardados. Tá? Isso não é o Rui das Neves que está falando, não, professor. São pessoas que estão até aqui no chat, aqui, Astrogildo, um rapaz que trabalha na Vale, que também é seu seguidor. Eduardo Pereira, que eu sei que trabalhou na Vale, e de vez em quando
eu pergunto a eles algum tipo de informação mais lá de dentro, né? Mais de dentro, né? Sem ser de mídia. Ô, Rui, eu como um bom mineirinho, eu tenho um DNA forte de minério também. Então, eu tô ligado, tô ligado. Como a gente faz em Minas, tô ligado no trem, Tá tô ligado, ligado no trem. verdade. Então, o que acontece? Como o senhor falou, a China está antecipando, tanto que os estoques dela, tá? Vejam aqui, gente, os estoques de minério de ferro brasileiro na China subiram para uma máxima histórica, diz Robert Rennie, chefe de estratégia para mercados financeiros da Westpac da Austrália. A Austrália é o maior fornecedor de minério para a China. Entendeu? Então, eles estão percebendo que os estoques da China estão ficando grandes, eles estão antecipando para, quando os Estados Unidos começar a pegar pesado, não dar um boom maior. Essa é a minha concepção, tá? O porquê do meu modo operante. Aí, professor, eu queria falar o seguinte para as pessoas. A minha exposição na Vale é pela Bradespar. Tá? Como fica complicado, professor, eu falar da Vale, de minério pela Bradespar, já que todo mundo tem mais conhecimento da cotação da Vale, e eu coloquei aqui para o pessoal perceber que a Bradespar ela trabalha praticamente igualzinho a Vale. Então, eu vou colocar os dados de valores de Vale, mas, gente, pensem sempre que eu estou falando, no meu caso é Bradespar, mas eu estou usando referência da Vale. Antes a pessoa perguntar por que Bradespar? Porque eu fiz umas contas na época e entendi que a Bradespar, além de ter o chamado famoso desconto holding, tá? Que o pessoal diz que hoje, na verdade, a Bradespar hoje já nem é uma holding, praticamente só tem a Vale no portfólio do fundo, da empresa. Eu fiz as contas realmente, professor. Eu até achei um papel na época, eu vou até passar rápido aqui para o pessoal ver, na mão. Tá? Isso aqui eu fiz as contas da quantidade de ações que tinha a Bradespar, dentro da Vale, fiz a projeção de valor das ações, fiz projeção de pagamentos para ver se valia a pena. Então, eu achei interessante entrar pela Bradespar. Tá. Então, gente, vou falar agora só da Vale, que fica mais fácil, né? Professor, em cima de tudo que nós falamos antes, tá? Sobre o estoque, o super ciclo, me parece que já passou, agora estamos num ciclo forte. Por que um ciclo forte? Porque todo mundo sabe que o minério está sendo demandado. Há alguma dúvida no mundo? Não. Todo mundo sabe que o minério está sendo solicitado. Nós temos aí pelo menos mais uns 4 anos de demanda por conta que vão derrubar e construir de novo lá, né, Rui? Sim. Será que é isso tudo, professor? Será que a China ela não diminui um pouquinho depois que passar esse aniversário? Mas o ciclo continua. Mas eu acho que não com essa pressão tão forte. Não, eu digo o seguinte, eu acho que nós temos uma sustentabilidade de patamar de preço. Porque essa puxada inicial foi dada pela China para ela acumular estoques, mas tudo dando certo, eu creio que os Estados Unidos ele vai ter uma demanda recorde, sim, porque a gente sabe o tanto que a China gastou de minério para construir o que ela construiu, e se realmente os Estados Unidos quiser repetir, porque se você, para quem se lembra da história americana aí, tem gente que vai saber muito mais do que eu, mas das minhas lembranças, aquelas highways americanas foram construídas na década de 40, justamente para possibilitar a migração de tropas entre as duas costas americanas por conta da Segunda Grande Guerra. Então a infra lá tá meio cansadinha já também, não tá, Rui? Sim, mas só acha que vai ter a pressão tão forte da China? A China está construindo cidades. Tá?
Os Não, Estados Unidos vai construir infraestrutura. vai ter um efeito substituição. Não tão igual, né? Vai ter um efeito substituição. Tá. O senhor concorda que se diminuir um pouco a demanda, automaticamente o preço da Vale não cai um pouco? Certamente. E também nós estamos falando de preços médios. Eu tenho que dar uma descontada de cara, porque nós estamos falando de topo histórico agora, né? Mais ou menos. Não histórico, mas topo recente, vai. Não, está histórico sim, professor. Está histórico mesmo, né? Agora, nós estamos o minério de ferro bateu a semana $189. Está aqui o gráfico dos contratos futuros da China. Então, veja bem, eu queria que vocês percebessem um detalhe. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar uma sobreposição. Quando você coloca, deixa eu dar boa noite no povo aqui, ó. O seu canal financeiro participando com tudo. O Bruno chegou, o Antônio Alves está por aí também, Júlio, Saraiva está por aí. Olha que bacana, Henrique. Então, a todos que estão chegando agora, muito bem-vindos aqui no canal. Renda de ações. Estamos aí na missão, hein, gente? É sempre bom ter vocês aí. Espero estar colaborando de alguma forma na sua jornada. Não deixe de deixar o like, curtir, se inscrever aí, porque seguimos aqui na missão. A Stephanie chegou na área agora. Mas então, você entrou com base nessa tese anticíclica, Fé? Faz o fechamento do minério para nós, vamos entender esse negócio. Então deixa eu voltar aqui. Eu entrei na Vale, tá, quando ela estava a R$45. Certo? Então, a gente tem que entender o seguinte, o senhor pediu para voltar, né? Então, está aqui, ó, o minério está 189. Eu acredito que ele ainda possa dar pico de 200. Eu tenho ciência. Mas eu acho que esse preço não se suporta durante tanto tempo. Porque a Vale ela já está pedindo autorização para liberação de mais licenças, né? Para abrir novas áreas de extração que estão já guardadinhas, já esperando. A Austrália não está em produção máxima. Entendeu? Então, o que acontece? A gente não pode esquecer a concorrência, né, professor? Quando começar a Austrália a pegar mais produção, começa a ter mais oferta, a demanda pode continuar. Se a oferta aumentar um pouquinho, cai. Todos os especialistas têm ciência que esse preço do minério está um absurdo e não vai se sustentar. Lógico. Assim, mas eu acho que ele, numa volta, ele vai voltar bem bacana, mas não vai voltar para 80. Também não tem fundamento para isso. Não. Aí eu coloquei aqui, ó, na minha tese, tá? Eu coloquei que ele pode descer para 130, entre 115 e 130, lógico, oscilando, mas eu estou mais para 130, certo? Então, em cima dessa minha tese, eu vou aqui trabalhar em cima. Gente, veja aqui como é que o preço do minério trabalha tão correlacionado, que é correlação positiva com o preço da Vale. Olha como é que está igualzinho. Aí o senhor vai dizer, esse pedacinho aqui deu problema. Deu 2 problemas aqui na época da Brumadinho e a época do Mariana. Risco específico tirando da esses empresa, dois, né? Isso aí. Aí agora vamos salvar essa imagem aqui. Se o minério fica 130, tá? Nessa correlação histórica, tá? A Vale estaria a R$70, 70 e poucos reais. Só que a gente tem que lembrar, professor, que a Vale agora está diminuindo radicalmente o endividamento. Eles estão até comprando aquelas debêntures que eles têm perpétuas. Estão com alta geração de caixa, EBITDA, estão com a margem histórica, então estão aproveitando, estão fazendo certo. Certo? Então, a empresa não é mais do que era com essa correlação automática. Então, Rui, no meu modo de pensar, quando dá uma estabilizada,
tá? Ela vai ficar entre 95, 90 e 95, na minha opinião. Então, o que aconteceu, professor? Quando chegou a 100, a Vale, quando ela bateu 100, gente, lembrando que eu tô exposto a Bradespar, que trabalha paralelo ali, certinho. Eu estou falando a correlação. Quando bateu 100, professor, eu vendi meu investimento. Vendi meu investimento, recuperei todo o investimento, só deixei o lucro, tá? Que chama-se mitigar risco. Porque eu sei que em qualquer momento o minério ele pode cair. Ele pode demorar uns meses, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3, como o senhor falou, mas ele vai cair. Por que eu vou ficar esperando ele cair se eu posso recuperar o meu investimento e correr atrás de outras ações, tá? que estão no momento cíclico negativo, onde eu vou chegar lá? Entendeu? Veja bem, eu estou com ordem da Bradespar para quando ela bater, a Vale chegar entre 125 e 130, aí eu vou vender meu resto. Tá, aí zera a posição. Essa é a minha maneira de trabalhar numa parte cíclica, porque eu sei que a Vale está se aproveitando, a empresa praticamente vai sair como uma outra empresa, tá? Mas eu entendi que eu vou ter muitos maiores ganhos fazendo essa manobra, que demorou alguns anos, que eu comprei quando eu estava 45, a última vez foi, acho que foi Mariana ou foi Brumadinho? A última foi... Brumadinho. Eu comprei a última vez no Brumadinho, entendeu? Então, eu acho que é uma maneira cíclica. Aí, veja bem, a pessoa vai falar o seguinte: pô, Rui, tá bom, você encerrou esse ciclo e vai para onde? Nós temos aqui uma outra situação. Antes de tudo, professor, nós temos que lembrar que isso aqui tem disclaimer, né, professor? O senhor até que é o dono do canal poderia dar o disclaimer. Eu só estou falando de ações que é público, que as pessoas sabem que eu tenho e minha família tem. Tá? Por favor, faça o seu disclaimer, que sou o dono do canal. O disclaimer clássico, né? Que nós, assim, que é o disclaimer do investidor raiz. A proposta aqui do canal, a proposta dos conteúdos é fazer o investidor pensar com a própria cabeça. Então, o que nós queremos despertar da noite de hoje é a reflexão sobre os ciclos e seguindo aquela batalha que eu tenho seguido aqui no canal, que é o excesso, que é limitar o excesso de fanatismo holder. Então, em hipótese alguma, estamos dando aqui dica de investimento. Se você procura dica, infelizmente esta casa não é uma casa adequada para você. Agora, por outro lado, se você quer estudar, conhecer a análise fundamentalista raiz, você pode acessar esse QR Code aqui, também está na descrição aqui do vídeo, e acessar o curso Introdução à Análise Fundamentalista Clássica, que é um presente meu para você entender como é que funciona o meu trabalho. Então, nós estamos falando de ciclos, e não recomendação de investimento, exatamente. E as ações que eu estou comentando aqui é público já há muito tempo que nós temos aqui em casa. Então, não vai dizer, o Rui está falando. Não, já tenho, não é nada disso. Então, mas vamos entender agora. Nós temos uma outra commodity que também tem muito ciclo. Seria de grãos. Vocês vejam aqui que estão todas nas máximas. Tá? Então, veja bem. Existe uma que não tem essa correlação positiva como a Vale tem. Veja bem, gente, correlação positiva. Nós temos a M. Dias Branco, que tem uma correlação negativa. Correlação positiva é o Rui com a sogra dele, sempre de mão dada. Então, para onde está o Rui, está a sogra. Isso, estatisticamente falando, se chama correlação positiva. Essa pegou pesado, vamos lá. Acabou comigo. Mas aí, professor, eu tenho visto muitas pessoas perguntando em chats, por exemplo, do BMC News, que eu gosto muito desse canal. Não porque ele dá dicas, que ele não dá dicas, né, professor? Eu sou até uma pessoa que é muito chamada lá. Eles chamam gestores para falarem sobre as teses. Eu gosto de escutar
o que eles não compram. Olha que interessante, professor. Quando o cara começa a falar, nós estamos investindo no setor tal, eu não me ligo. Mas quando ele começa a falar, não gostamos desse setor assim, é o que eu gosto. Porque é muito mais verdadeiro uma informação porque o cara não comprou no fundo de investimentos do que o cara fazer propaganda porque comprou. Ele sabe que está num canal de mídia que até pode ajudar numa manipulação, mesmo que fraca, mas ele pode estar ajudando. Então, esse é o meu pensamento. Muitas pessoas estão perguntando o que é M. Dias, que é de farinha, de trigo e tudo mais. Está tendo problemas. Olha só, professor, como é que está a cotação da M. Dias Branco? Está caindo. Aí as pessoas, não, eu vou comprar M. Dias Branco nada, eu vou comprar uma CLC, vou comprar uma Camil, vou comprar outra qualquer, porque o Brasil é agro. Não estou botando em dúvida nenhuma que o Brasil é agro. Só que, por que acontece com a M. Dias Branco? Porque ela não tem a produção toda de trigo. Então, veja bem que sacanagem com a empresa. Ela é alta vendedora de materiais de trigo, mas ela não está conseguindo suprir a sua demanda. Então, ela está na posição contrária, né? Está na correlação negativa. Há planos, inclusive, eu acompanhei até a teleconferência da empresa, há planos deles comprarem, inclusive, ativos que eles vão tentar fazer com que a produção seja total. Aí, se conseguirem isso, professor, inverte a posição dela, né, professor? E vai ficar com uma correlação positiva. Mas, tá? Rui, eu já fiz essa conta. A demanda dela é muito forte. Para ela conseguir verticalizar 100%, ela vira uma SLC praticamente. Em termos de volumes absolutos. Precisa de muito ativo. Por isso que a gente tem que aproveitar essa parte, esse ciclo negativo. Olha aqui, professor, dos últimos 2 anos, 1 ano e meio para 2, olha aqui como é que funcionou a correlação negativa dela. Aqui em casa, nós estamos comprando M. Dias Branco, que enquanto ela não conseguir se transformar numa CLC, como é que é? Esqueci a empresa agora, é um branco. Uhum. Alô? Oi, SLC. A empresa é SLC. Enquanto ela não conseguir se transformar em SLC, ela vai trabalhar assim. Então, aqui em casa, nós estamos comprando M. Dias Branco conscientes que, nesse momento, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz nos fundos imobiliários, entendeu? Fazendo a correlação negativa. Você vê, a Vale eu entendo que já chegou no topo. Nós não estamos falando que ela vai subir mais, ela pode se segurar. Então, vamos aproveitar que já chegou no topo, vou desfazer e estou passando para uma outra antes que aconteça essa fase aqui, ó. Você não pode. Aí, nesse caso, nessa tese específica, você não corre o risco da sogra chamada Esperança, não? Você casa crente que a sogra vai embora e aí a sogra se chama Esperança. Porque um dos problemas dessa mentalidade que tem que ser colocado na nossa proposta honesta aqui, sim, é que esse trem pode demorar 20 anos para voltar. É fato. O senhor acha que demora 20 anos? Não acho nada, mas nós temos que extrapolar esse tipo de reflexão. Sim. Mas aí, qual é o problema de ser anticíclico? Vai demorar demais, né? Veja bem, a gente chama-se diversificação. Sim. Eu não estou dizendo que eu tenho a Vale na carteira, a Vale Bradespar, né, pela Bradespar, com mais de 3, 4% da minha carteira. Uhum. Então, a diversificação, mesmo que às vezes um ciclo desse demore, tá, a diversificação está aí para isso. E a M. Dias Branco, professor, fazer uma análise do balanço, a empresa passou por uma situação um pouco apertada na compra da Piraquê,
tá? Que foi uma compra grande para ela, né? Ó, E até demorou mais do que ela imaginava, né? Foi. o piraquê vem do Tupi-Guarani. Pira, pior, que, impossível. Pior, impossível. Foi um inferno para ela. Foi. Mas Efeito ela, pelo piraquê, menos pior, impossível. aqui no Rio, ela está muito bem. Tá? E no Rio de Janeiro, ela cresceu absurdamente. O market share dela cresceu muito. Então, no portfólio, eu achei interessante comprar, mesmo que demore um pouco. A empresa é lucrativa e ela é sadia. Eu não vejo risco da M. Dias Branco de ela quebrar. Eu não Não, vejo. é ficar panguando, virar uma Sanepar. Esse é meu medo. Ficar lá É o medo. anos panguando. Por isso que nós estamos na renda variável, né? Tudo pode Mas, ô acontecer. Rui, mas agora me encafifou um trem aqui. Porque, por exemplo, eu uso mentalidade anticíclica, eu sempre divulguei isso, eu uso análise fundamentalista para me dar essas reflexões. E só que como dá um trabalho do cão montar essas teses, eu sou um cara que eu sou concentradão. Por isso que eu te perguntei. Naturalmente não é um all-in, mas se eu gastei uma energia danada montando uma tese de investimento, eu estou enxergando, estou satisfeito com ela, é de 30% a 40% do patrimônio. Não, porque tem mais teses. Na minha concepção, não. Eu Tá. não arrisco, Não, eu sei, não eu arrisco sei. tanta porcentagem. Eu Uhum. não arrisco. Eu acho que nenhum tipo de investimento, na minha concepção, tá, de Claro. investidor, eu não gosto de passar de 10% em um ativo. Tá? Por Não gosto. isso que Eu eu deixo não claro teria. aqui no canal que eu não abro os meus investimentos pessoais. Porque na minha vida pessoal eu invisto como um profissional de mercado e não como um investidor, como eu acho que a maioria dos professores, das pessoas deviam operar. Então, só ratificando, concordo em ordem, gênero e grau. Eu acho que uma concentração acima de 10% não é inteligente nem racional. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que nem sempre somos racionais. Não, eu, por exemplo, quando eu vejo, porque a dor de corno de entrar com pouco, quando eu estou com uma convicção muito alta, me incomoda também. Me incomoda, professor? Muito. Porque quando eu acerto, Eu. eu não acerto muito, mas quando eu acerto, arregaça. Então, se eu estou com um pouquinho, não adiantou nada esse esforço danado. Mas aí eu entendo o seguinte: a gente tem que colocar mais planos, né? Claro. O jeito que o senhor colocou dá a impressão que essa é o único modo operante que eu estou operando hoje, né? E não é. Não, pelo amor Eu de Deus. tentei montar algum raciocínio para as pessoas para tentar ver o que é um pensamento anticíclico. Tá? E pode dar errado, é uma renda variável. A gente não sabe se de repente a M. Dias Branco pode desengolar para baixo, ela pode dar uma porrada para cima. Então a gente não sabe, é renda variável. O passado ele não garante o futuro, correto, professor? Mas tu podia advogar uma tese que eu ficaria em silêncio sobre a piraquê. Ela produz um bem de primeira necessidade, que é alimento. Então, em teoria, ainda mais é um alimento de qualidade ainda não é premium. A piraquê é premium, mas outras marcas não. Mas Então, ela você tá muito tem vasta. você tem que ainda ter essa segurança de entender que o que ela, assim, vender com prejuízo pode até acontecer, mas estancar a venda, isso não vai acontecer. Então, é uma empresa que tem geração de caixa garantida, né, o Rui? Isso aí. Ela diminuiu as margens, mas ela tem um leque completo, desde premium a mais simples. Ele pega todo tipo de cliente. Eu achei o trabalho da M. Dias Branco muito profissional, está muito bom. Lógico, é fase, né? Ela tomou muita porrada de todos os analistas quando ela comprou a Piraquê. E esses mesmos analistas que eu vi criticando há uns 3, 4 anos a M. Dias, agora estão na carteira recomendada para médio e longo prazo. Poxa, quer dizer que você não acreditou na empresa, agora acredita? É complicado, né, professor?
O Aisson, o famoso mineiro racionalizar muito o meu pensamento. Mas vamos seguir, que estamos 50 minutos já, Zana, a gente vai até meia-noite, vai virar uma aula mesmo. É mesmo? É mesmo? Então, peraí, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos agora para o SP500, tá? Pô, agora está na moda todo mundo aplicar para fora. Todo mundo está falando isso. Ah, eu tenho que colocar para fora porque o Brasil está muito perigoso, está polarizado, está não sei o quê, babá. Bom, eu entendo, mas a gente tem que fazer o seguinte, professor. Por que eu, nesse momento, estou contra o fluxo? Tá? Eu posso totalmente errar de novo, mas eu estou trazendo recursos. Primeiro, eu comecei a colocar dinheiro lá em 2016, certo? Coloquei um bom capital na época e fiz mais uns 2 ou 3 aportes uns meses depois, mas tudo pequeno. Tá? Foi mais uma pancada e deixei lá e reaplicando de vez em quando. Quando aconteceu a pandemia, eu até participei de uma live lá que o BP Milhão, ele foi lá no Will, né? E eu fiz uma participação especial lá, rapidinha lá, e fiz uma brincadeira com ele. Então, por que eu estou mostrando esses ativos? Porque publicamente eu já tinha, então não é recomendação. Professor, veja bem, naquela época, o preço médio que eu tinha era $16, desse ativo aqui. A cotação caiu para 12. Aí a gente tem que perceber o seguinte. Veja os rendimentos que esse ativo tinha. Ele era crescente, rodando direitinho, até achava que ele tinha tudo para futuramente virar uma aristocrat. Deu esse problema. Olha o que aconteceu com o rendimento. Não era de se esperar, certo? Aí, quando caiu, eu fui e dei uma porrada com o capital que eu tinha vendido os fundos imobiliários. Eu tava muito líquido, muito. Aí eu peguei uma parte e joguei para naquele momento, estratégico, porque estava lá embaixo as cotações. Certo? E o dólar estava começando a querer dar aquela subida. Veja bem, gente, olha o valor que está hoje, o mesmo ativo, $22, pagando muito menos do que antes. Isso aqui, para mim, não faz sentido prático. Tá? Outro ativo que eu mostrei lá, o segundo, eu só mostrei 2. Eu fiz 5 lá na live. Esse fundo aqui é de emergente, que está exposto a China, a Índia, a países emergentes. Uhum. Vamos ver aqui o rendimento. O senhor conhece esse? Sim, claro. Conhece. Veja bem, gente. Eu melhorei aqui a imagem porque estava dividida em pedaços. Veja o rendimento, 66, 88, 87, 1,24. Caiu o rendimento entre 2016 e 2017. Também foi na mesma época, eu dei uma pancada. E baixei muito o preço médio, professor, muito. Vejam quanto é que está hoje, gente. R$54. Opa! Bom, tudo bem aqui, $54. Né? Tá insano. Tá insano. Só que acontece o seguinte, professor, quando eu mandei o dinheiro, eu tive cuidado de deixar menos que os $60 mil, que é o limite para você entrar naquela legislação de sucessão. Entendeu? Só que aconteceu o seguinte, deu uma disparada em tudo. Eu baixei muito o preço médio, até anotei aqui, mas agora não lembro onde eu botei, mas eu baixei muito o preço médio, e com essa evolução absurda, ela explodiu os $60 mil. O que eu fiz? Voltou para 60. Para baixo, 60. Eu tirei todo o meu capital de investimento, deixei só o lucro. Só o lucro, que eu vou continuar exposto lá. Agora, veja bem, gente, eu fiz o aporte em 2016 a $4,05. Fiz o segundo aporte maior em 2018, um pouco mais, em 2018. Dei a pancada grande aqui em 2020, em abril, no final de abril, a 5,58.
Eu analisei o seguinte, eu acredito, na minha concepção, que o dólar ele não vai chegar a 6, 7, como muitos acham. Na minha concepção, professor, veja bem, a gente tem que ter nossa estratégia própria, errando ou não, né, professor? Lógico. Errando ou não. Tá? É isso que é o que o senhor me solicitou, mostrar a estratégia na pessoa que não fica atrás de diquinha. Então, eu analisei que a taxa do dólar, ou ela fica ali rodando, é renda variável, ela fica rolando por ali, mas ela não vai explodir. Mas o SP500, eu acredito que está numa máxima louca, que não faz sentido por causa de tanto estímulo. Esse estímulo pode continuar, ela pode segurar o SP500? Sim. Mas por que eu vou ficar esperando ali e ficar morrendo? Eu preciso baixar os 60 mil dólares e eu quero recuperar meu lucro. Eu quero tirar o capital. Então, o que eu fiz? Eu tirei meu capital, repatriei, deixei pouca coisa. Eu falei até para o senhor, né? Foi mais ou menos 100 mil reais, o percentual de 100 mil reais. E deixei rolar. Agora deixa rolar. Ou se subiu, se desceu, eu continuo exposto. Então, essa é a minha explicação por que eu fiz uma jogada anticíclica. Professor, mas aí você vai deixar de ficar exposto aos Estados Unidos, porque o Brasil está com problemas sérios, não sei o quê. Gente, isso aqui é a volatilidade do Brasil comparado com a dos Estados Unidos. Tá? É a segunda depois da Colômbia. Então, veja bem, se você tem algum entendimento de volatilidade, você tem algum tipo de experiência, você tem que usar essa volatilidade a seu favor. Então, a minha concepção hoje, professor, é ficar bem líquido e ser sniper. Aproveitar a volatilidade, entendeu? Que é muito boa. Para quem quer trabalhar em cima de volatilidade, o Brasil é muito bom para isso. Quem quer um pouquinho de paz, quer ser um pouquinho mais conservador, então vá para os Estados Unidos. Não sou contra isso. Mas tem que entender que o dólar está nas máximas, aí vai dizer, mas pode subir mais. Pode, é renda variável. Pode. O SP500 ele pode subir mais? Pode. Mas você tem que fazer a análise seguinte, qual é a mais fácil? Que desça um pouco o dólar e desça um pouco o SP500 ou suba? No teu entendimento frio e calculista, eu acho que a tendência breve é cair um pouco as duas. Rui, dólar para mim sempre vai ser uma incógnita. Eu nunca vou. Você nunca me vê falando o que eu acho do dólar. Agora, o SP, eu acho que nós vamos ter, principalmente a partir do ano que vem, alguns choques inflacionários, alguns dados inflacionários que vão incomodar profundamente o Fed. Então, isso pode eventualmente acionar um sell-off. Havendo essa realização, independente do preço do câmbio, aí é onde eu faria uma migração de cá para lá. Quando cair. Lógico. Vou pôr na massa. Sou louco. Entendi. Mas para quem não está. Para quem não está. Isso, eu já estou. Para quem já está, agora está difícil pensar. É isso aí. Porque por isso que tem que entender. Assim, se eu olhar, por exemplo, para a ótica da economia doméstica, sim, o dólar tem potencial para chegar a 7, porque aqui está uma lambança. Vai chegar? Creio que não. Mas não é uma coisa impossível, é uma coisa improvável. É bem difícil. Com certeza, professor. Talvez, se der uma queda muito brusca, eu volto. É lógico. Eu volto. É lógico, a gente tem que analisar friamente. A gente não pode sentar num ativo e ficar a vida toda. Isso aí é uma coisa absurda, entendeu? Até imóvel, o imóvel uma hora se vende, entendeu? Vou ficar a vida inteira até morrer, até o cemitério. Não existe isso. Tá? Um dia o imóvel vai ser vendido. Se você não vender em vida, os teus filhos vão vender depois de você falecido. Rui, pensando dessa forma, que dica de valor que você passa para quem ficou muito tempo naquela do preço não importa? Chorar. Não, sempre dá para dar um jeito, né?
Sim, sim. O único é baixar preço médio. Eu acho isso, professor, essa tese, que não faz o menor sentido para mim. Não faz. Eu conheci na época do auge do preço não importa, na época do Baster. O cara é espetacular, é inteligente, mas eu não concordo com essa tese. Até porque eu já fiz live no Will demonstrando a carteira ideal, e eu sempre achei muito interessante você aproveitar a oportunidade de baixar preço médio para aumentar o hidden cost. Então, se você baixa o preço médio para aumentar o hidden cost, que é o teu yield verdadeiro, como é que eu vou comprar a qualquer preço? Por que eu vou aumentar o meu preço médio? O preço médio, eu na minha concepção de investidor, eu só subo depois de 1 ano e meio sem comprar, 1 ano, 1 ano e meio. Aí eu vou olhar o ativo. Por que ela não oscilou como as outras? Aí vamos para os fundamentos, vamos para os balanços. Sim. Realmente a empresa está espetáculo. Então a gente pode começar a subir o preço médio, porque não vou ficar de fora a vida inteira numa empresa que está indo de vento em popa com uma administração maravilhosa. Mas comprar a qualquer preço, não. Então, para botar fogo no parquinho, professor, eu só comprei VEG, eu não compro VEG há anos. Eu comprei na pandemia. Eu comprei Renner na pandemia, fazia anos que eu não comprava também. Comprei Renner na pandemia. Comprei Ambev na pandemia, que eu não comprava há anos. Entendeu? Sim. Comprei a Ambev a R$11 e pouco, R$10 e pouco. Pronto, já está a 15, deixa quieto, morreu o assunto. Entendeu? Então a gente tem que analisar isso aí, professor. É sempre depois de um ano. O senhor falou que já está 1 hora. Então, o senhor quer... Não, vai seguindo, só para setar a par, mas passa as tuas teses aí, vamos avançar, senão a galera vai ficar... Estão quase 90 pessoas, se eles não estão indo embora, eu vou embora. Não vou. Então, vamos lá. Então, eu já expliquei a tese das commodities, na minha tese de investidor, que não depende de ninguém, posso estar errado ou não, mas é a minha pessoal. Eu vou agora para o mercado imobiliário, que esse é muito mais rápido e fácil. No mercado imobiliário, a gente tem que entender o seguinte: existe... Acho que eu vi aqui o rostinho aqui na... É o professor Cabral? Tá pentelhando aqui o chat. Opa, obrigado, professor, pelo... Isso é um orgulho aí ter esse bom homem demais, aí. Bom demais. Um perigo esse homem, mas vamos lá. Ainda mais com essa barba contrária. Mas... No mercado imobiliário, as pessoas têm que entender que existem ciclos, porque estava uma bomba aí das construtoras, né, professor? Principalmente Sim. por causa dos juros baixos. Então, a gente tem que entender que existe 4 fases, normalmente. A fase da expansão, a fase da superoferta, a fase da recessão e a fase da recuperação. E isso aqui já está pelos anos. Então, nós estamos aqui em 2020 para 2021. Nós já entramos em 2021. Essa fase aqui, nós estamos na fase já da euforia. Aí o senhor vai me dizer aqui, mas euforia... Pera, para. Quantos anos tem de experiência nesse mercado imobiliário? Esse aqui professor, desde a minha família. Desde sempre, o famoso desde sempre. Então, eu era junto à administração, depois eu comecei a ter o meu investimento próprio. Materializando a sua experiência, colocando a sua experiência, você, Rui, já caracteriza o momento do ciclo como euforia. Já entrando na fase da superoferta. Ela vai entrar já entrando na fase da superoferta. Isso aí. Por quê? Por que isso? Primeiro, o excesso de crédito. As pessoas têm que entender primeiro o seguinte: poupança nunca teve tanto dinheiro guardado por causa desse dinheiro liberado do governo. Tá? Explodiu. Que foi mais ou menos parecido com o mercado americano. Só que eles botaram mais na bolsa, né? Sim. Mais na bolsa que aqui. Segundo, devido à pandemia, nós tivemos uma redução drástica dos juros imobiliários. Nunca tiveram na história esses valores.
Então, todo mundo partiu para comprar. Todo mundo. Não pode falar, né, professor? Muita gente da classe média e média alta começou a comprar o segundo ou terceiro imóvel e muita gente começou a tentar usar o financiamento para o sistema SFH. Só que esse sistema, tá, do SFH, ele complicou muito pelo seguinte, notei aqui. Não, acho que é para cima. Esqueci, professor. Eu esqueci de botar o INCC. Mas eu falo aqui, tanto o INCC como o IGPM explodiram pelos materiais, né? Então, veja bem, as empresas que trabalham com a classe 1 e 2 diminuíram drasticamente a margem e não conseguiram repassar. O boom das construtoras na Bolsa já passou. Veja bem, já passou. Porque as empresas tinham os estoques. Aí, o que o mercado percebeu? Bom, agora as margens estão pequenas, não podemos praticamente passar o Minha Casa Minha Vida, porque o governo tem limite de valor. Tá? Piorou ainda, o novo levantamento do governo da distribuição de verba cortou a classe 1. Olha que problema. Antecipou. Olha como é que caiu aqui as empresas. Mas aí eu analisei o seguinte, eu tenho JHSF na carteira já há algum tempo. A JHSF, ela não sofreu. Por quê? Porque trabalha com classe A. Então, veja bem, a gente tem que começar a analisar isso. A JHSF explodiu de vendas, porque ela está numa classe que não sofreu nada com a pandemia, financeiramente, né? Logicamente. Tá? Ô, Júlio, foi o Rui que levou lá para Saquarema o campeonato de surf para especular o mercado imobiliário. Você não está ligado, cara. Olha, o campeonato de surf foi perdido para Florianópolis, para Ilha Joaquina por 2 anos, mas aí conseguiram trazer para cá. Aí mas eu consegui reverter. Então, veja bem, as pessoas estão falando, mas por quê? Mas será que vai dar o boom? Vai dar o boom de novo? Tá barato? Tem que entender o seguinte, imóveis residenciais, tá? Eles tiveram uma subida até pequena nos preços, tá? Mas eles não tiveram um reajuste normal do material. Então, baixou margem. O mercado entendeu isso e baixou as cotas. Professor, ao mesmo tempo, é o seguinte, eles estão construindo, juros estão voltando a subir. O que vai acontecer? Vai ter super oferta. Os imóveis já prontos para vender, os juros já estão subindo, menos gente comprando, e os que estão comprando agora, tá? O mercado já entendeu que já vai entrar no próximo balanço no máximo. Entendeu? Então, eu acho que o mercado imobiliário já passou aquele boom no momento. O que tu acha? Não, eu acho também, e eu gostaria de pôr um complicômetro a mais. Isso. Se você pode ver, aquela taxa baixinha que você mostrou do Itaú é um tipo de empréstimo que tem a TR lá, embarcada. Então, nós estamos vendo a inflação acelerar. O que eu quero dizer? Tem muita gente que comprou esses juros achando que ele ia se manter e, na verdade, ele comprou um juros flutuante no empréstimo. Então, isso pode ter uma resistência, né? Mas o certo... os bancos chegaram a colocar juros flutuantes mesmo, total. Mas você ainda comprar por pré-fixado é o que te salva no financiamento. Claro. Você tem que aproveitar essa menor taxa que chegou no mercado. Mas a galera se entupiu daquele que tem uma parte pré e uma parte pós. Sabe por quê? Gente vai devolver esse trem, o Rui. Vai devolver, vai dar muita devolução, exato. O senhor falou, foi cirúrgico. Porque
A mídia falou muito. Agora, juros altos nunca mais. O brasileiro achando que estava na Suíça. O pessoal esqueceu que o juros de 2% foi emergencial. Sim. 4,5% já era considerado muito baixo para nível de Brasil e para o prêmio de risco do resto do mundo. Baixar para 2% foi emergencial. Não ia se sustentar. Foi até demais. Eu acho que ficou muito tempo. R$ 2%. Não devia nem ter chegado a 2%. Ô, Rui, uma vez eu fiz conta de louco e cheguei a louco só não é, não. Só não é louco, não. Que os juros estruturais. Um pouquinho de álcool. Que é impossível o Brasil sustentar um juros estrutural inferior a 8% na atual conjuntura, sem reforma, blá, 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 blá. O que você acha desse número? 8%. 8%. Mas você diz qual 8%? Eu quero dizer o seguinte, que assim, 8% para o Brasil, dados os desafios que temos, não é um juros alto. É isso que eu quis dizer. Não, sim. Entre 6 e 8, eu acho que fica ele vai ficar trabalhando aí por um tempo. 6 e 8 mesmo. Mas bacana, vamos para cima. E finalizar aqui os fundos imobiliários, que foi onde eu acabei ficando famosinho, vamos dizer assim, né? Ai, meu Deus! Famosinho. Gente, o pior famoso é o famosinho, né? O meio karatê, esse é o pior, né, cara? É o pior mesmo, porque eu me considero o pior, cair de paraquedas, pô. Então, professor, eu vinha numa luta desde 2007, brigando pela indústria, pelo ciclo que eu estava vendo acontecer, pelos problemas. Sim. E quando chegou no final de 2019, os últimos dias, eu não aguentei. Eu fiz as minhas contas, analisei muito friamente, eu falei, explodiu o ciclo. E estava no auge. O senhor lembra que dezembro, janeiro, foi o negócio... Era fundo imobiliário, estava sendo falado até em funeral. Estava lá velando o pessoal lá. E aí, comprou um fundo hoje? Não, vou comprar amanhã. Não, mas olha... Manada total. Perfil de fundo imobiliário no Instagram, Deus que me livre. Isso. Olha, o MCZRF, que eu posso falar que todo mundo sabe que eu tinha, que eu gostava muito, o MCRF está custando R$15. Ele só está 1,5% do valor patrimonial. E o cara comprando. Eu não aguentei. Fazendo os aportes regulares, disciplinados. Porque o que conta no final é a renda. Isso. E com longo prazo tudo se ajusta. Tudo. Você fica... No longo prazo todos seremos pobres, né? Eu acho que essa é a definição. Ou mortos, né? Eu acho que verdade, é verdade. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse ponto aqui, olha só, isso aqui é o IFIX, hein? Que tá coisa boa e coisa ruim. Quando o IFIX chegou a essa diferença patrimonial entre valor de mercado e valor patrimonial, eu falei, não aguento. Despejei toda a carteira no final de dezembro, últimos dias de dezembro, e teve alguns fundos que eu tive com problema de liquidez e tive que vender nos primeiros 2 dias de janeiro. Aí o que aconteceu, professor? Eu vendi tudo, saí fora. O Will encheu minha ideia. Faz uma live, Rui. Poxa, eu falei, Will, não vou fazer. Mas eu tava operando junto na orelha dele para te convencer. Eu entendeu o que você tinha feito, porque qual que era o seu racional? Eu fiquei falando, Pentelli, o cara não deixa ele escapar, não. Porque eu fiquei com medo que desse... É aquele efeito manada, quer dizer, olha o Rui que está aí brigando pelos fundos imobiliários, gosta de fundo imobiliário, pra caramba, vendeu a carteira, acabou o mundo. Como eu escutei gente falar, pô, se o Rui vendeu os fundos, acabou o mundo. Falei, não, mas você não tem ideia do que eu escutei naquela época. Claro que eu tenho ideia. Então veja bem. Então claro veja bem, gente. Ideia. Ora, meu. Aí, isso aqui é só uma demonstração num site conhecido, né? Veja bem, professor, 44% dos fundos imobiliários estavam com mais de 1,3 de preço sobre valor patrimonial. Tinha 13, isso do IFIX, tá? Só do IFIX. 13 tinha mais de 1,5. Isso é completa loucura, professor. Cara, estou tentando encontrar uma analogia engraçada aqui,
Mas está difícil, né? Mas o que você está, assim, você está pagando, assim, vamos lá, você está pagando, difícil, é difícil. não tem, assim, é inenarrável, inenarrável. Pronto. Mas o mercado, a mídia estava muito forte e as pessoas, quando questionavam os preços, tá, a mídia dizia o seguinte: calma, que quando vier os novos laudos, vai se acertar. E entrou indiretamente, o preço não importa. Compra adiantado mais caro, que quando fizer o laudo do fluxo caixa descontado e nos papéis de marcação a mercado, o valor patrimonial vai se ajustar. Pô, isso é uma loucura, professor. Isso não faz o menor sentido. Entendeu? Tecnicamente, podia acontecer. Mas você não pode chegar para o investidor e dizer pague caro para que depois vai acertar. Eu vendi no topo do topo. Aí, professor, naquela live, eu demonstrei matematicamente o porquê eu vendi. Não vou explicar novamente, até porque não há tempo, mas eu tenho uma informação aqui que não pode ser esquecida, gente. Eu até coloquei aqui. Na essência, não se vende fundos imobiliários. Foi uma situação totalmente atípica. Por quê? Eu olhei o fluxo, tá? O fluxo não, a fase cíclica, e falei, não dá. Tá? Porque, professor, eu tive que ter o cuidado de falar isso, porque a tese de fundo imobiliário é para muito longo prazo, para gerar renda, para renda de apoio previdenciário e tal. Mas, caramba, se os imóveis, os contratos, os AAA, eles disputam juntinho com os juros, toda a história dos imóveis, ele cai por água. Cai por água. O que adianta você olhar aquele imóvel AAA e aquele contrato atípico de 200 anos? Mas, se os juros alterou os juros ali, a questão mexe na hora. Tem que considerar cuja oportunidade, sempre, uai. Sim. É isso. Aí, naquela live, para quem ainda não lembra, que tem muita gente que entrou depois disso, não, mas o Rui vendeu, ele é louco, porque se ele vendeu, ele está perdendo os rendimentos, sabe como o senhor falou, né? Estou perdendo os rendimentos desse período. Professor, eu vendi o KNRI a 197. Ontem estava 148. Com todos os rendimentos, não chega nem perto. Você está entendendo, professor? Que situação? Não, eu entendo. Eu quero popularizar essas reflexões. Eu já entendo. A pergunta é trabalho assim há décadas. Mais de década. Mas a proposta aqui do canal é refletir, propor a reflexão. Isso aí. Eu vendi o fundo HGLG, que é um dos tops de linha logísticos, que é o que está agora na moda dos fundos imobiliários, logístico e papel. Eu vendi a 216, professor. 216. E hoje está 171. Isso aqui é de ontem. Quem comprou a 216? Explica para o pessoal. Vai explicar para o pessoal que comprou a 216, que foi a mais, tá? Eu vendi a 216. Que fundo imobiliário é bom. Não dá, né, professor? Não, isso é uma reflexão filosófica, teórica e didática aqui. Quando você pega um ativo de renda e vende, você não está se desfazendo da renda. Você está trazendo a sua renda a valor presente. Está antecipando lucros. Hã? Está antecipando lucros. Então, por exemplo, eu vejo eu estou lá com ativo com OC maravilhoso. Só que nada impede de eu migrar para o outro que esteja com yield melhor. Por quê? O que a gente está fazendo? A gente está justamente recalibrando a nossa estratégia para sempre otimizar o valor para nós. Então, a gente traz a valor presente uma renda para poder alocar em outra. Exatamente. Então, professor, em cima dessa tese, eu naquela live, inclusive, eu demonstrei, naquela época, a correlação negativa
que tem o IFIX com a Selic. Mesmo, preciso lembrar, que tecnicamente os laudos patrimoniais, tá? Não é a cotação, os laudos patrimoniais são avaliados em cima do Tesouro Direto no longo prazo. Normalmente no de 10 anos ou 15 anos para os contratos normais, e hoje, né, o 2026 e o 2035 para os contratos atípicos, não os mais de longo prazo. Essa é a referência técnica. Tá? Mas eu, professor, eu não entendo dessa maneira. Tá? Eu vou mostrar aqui, que eu já mostrei na live do Will. Tá? Isso aqui são imagens de 2 sites diferentes. Tá? Para não dizer que foi o Rui que fez o trabalho, porque no Excel, né, professor? No papel a gente faz tudo, né? Aqui, olha lá. Aqui está a correlação de um corte gigante desde 2010. Vocês vejam o corte da Selic com o IFIX. Tá vendo, gente? Vou deixar um pouquinho mais na tela para vocês verem. Certo? Isso aqui continuou subindo e isto aqui caiu. Agora está começando a contornar. Então, gente, eu naquela live também, professor, já tinha comentado sobre a queda patrimonial, o mesmo rendimento. Como é que a pessoa tem o mesmo prêmio, continua, mas a perda de capital. Por isso que eu quis vender naquela época. Eu expliquei tudo. A live também foi de 1h48. Sim. E para finalizar, professor, a gente tem que entender o seguinte. Historicamente, há um spread. Esse spread aqui, em média, tá? 3,10 comparado ao Tesouro NTN-B. Então, veja bem, hoje, a média dos fundos imobiliários do IFIX tá em 5,7, 5,8, professor. A média do IFIX. Só que, infelizmente, o pessoal está comprando com 1,4, 1,5. De novo, tá? Tem um monte de fundo que fez umas manobras de ganho de capital e conseguiu ir em coste alto e estão com um rendimento um pouco mais alto. Mas é aquele caso. Você, quando está com 1,4, 1,5 de valor patrimonial, é mais fácil ele para 1,6 ele voltar a 1,0. É voltar a 1,0. Sim. Mas, Rui, convenhamos, hoje, o prêmio de 3,1 sobre o Tesouro IPCA, considerando subscrição, considerando questão de indexação de contrato, considerando que nem tudo é tijolo, considerando que o Brasil é o único país do mundo que tem youtubers e influencers especializados em fundo imobiliário, em qualquer outro lugar do planeta, é tudo ação. Esses 3,1 adicional está pagando a conta? Eu acho que não paga a conta desse risco. Não paga. Eu não. Eu acho que os fundos imobiliários estão caros pelo prêmio, porque hoje, veja bem, professor, isto aqui foi da última live que eu fiz. Tá. 6,79. O Selic 25, já estamos em 7,96. O Tesouro IPCA 2026, 7,16, já está em 8,29. O 35 estava em 8,59, já está em 9,50. Então, professor, pela insegurança que nós estamos, tá? Política, financeira, o que for, o Brasil, eu acho que hoje está passando de novo um problema muito, muito sério. Eu acho que os fundos imobiliários estão na pior fase de risco. Então, eu não pagaria. Olha que eu nem coloquei aqui na conta, professor, o risco do imposto de renda. Tá? Eu não coloquei na conta o risco do imposto de renda. Numa canetada, eles tirarem a isenção, porque as pessoas pensam que o fundo imobiliário é isento. Ele não é isento, ele cobra 20% no rendimento. Há uma isenção para alguns casos que a maioria dos CPFs novos se enquadram. Tá? Então, eu acho que os fundos imobiliários, para pagar 7, 8, como a maioria estão pagando,
um tesouro direto IPCA pagando 9,50, e breve está batendo 2 dígitos, tá? Porque a curva, eu não acredito que ela vai ficar pouca plana. Eu acho que ela ainda vai... Não temos motivos para isso no momento. Não temos motivos. A gente não tem... o lado fiscal brasileiro não dá nenhuma luz para nós nesse sentido. Exatamente. E então eu acho que os fundos imobiliários estão caros nesse momento de ciclo. Não é bom. Eu só vou voltar aos fundos imobiliários quando o Tesouro Direto eu entender, tá, que ele chegou num topo, a Selic chegou num topo, porque é indícios, né, professor? Sempre é indícios. Sempre. E um dos indícios que não caracterizam a verdade, como o professor Massaro na live que eu falei, isso aqui, o Focus é só um sentimento do momento, né? Sim. Mas pelo indício, eu vou esperar. Eu não estou dizendo que o fundo imobiliário é ruim, nada disso. A gente tem que entender o ciclo. E veja bem, eu acho que os fundos imobiliários eles são um grande gerador de rendimento, até às vezes muito maiores do que ações, até por causa do payout, né? Mas se não for bem comprado, se não tiver um ciclo correto, você ganha no rendimento, mas você perde o patrimônio. Peraí, então no final é banana por maçã? Professor. Não, e aqui no canal e no meu material, ô Luísa, põe pra gente o link do curso gratuito aí, por favor, tá aqui no QR Code. Quem quiser acessar, né, os Análise Fundamentalista Clássica, introdução, tá aqui o link, é gratuito, 40 aulas lá, material bem bacana. E a Maria Luísa vai colocar agora também no chat também o link para lá. E eu vejo aqui as taxas, o PIB em tese está caindo, tá? Nessa previsão desse momento. Tá? O IGPM está decaindo? Não, o IGPM está corrigindo. Tá? Porque às vezes o cara pode interpretar que o IGPM está diminuindo porque está ficando bom, né, professor? Não, ele está corrigindo uma aberração. Um excesso. Tá? O excesso. A taxa de câmbio, tá? O sentimento atual, a palavra tem que ser bem colocada, o sentimento atual, ele também tem uma correção pequena, tá? Pequena, para longo prazo. E professor, para a gente encerrar, finalmente, eu queria que o pessoal aí fosse sincero e dissesse o seguinte: vocês já fizeram essas perguntas em algum chat? Vocês têm alguma proposta de alguma pergunta nova? Porque, professor, a pessoa que não entende ciclo, que não estuda fundamentos, que não estuda como é que chama? Valuation das empresas, só vive de diquinha, só vive de chat, ou copiando famosos youtubers ou famosos investidores, eles com certeza já fizeram isso. Vocês, com certeza, algum momento da vida, já fizeram essa famosa pergunta. Ainda dá para entrar? Essa agora, professor, na Vale, é a que mais acontece no chat. Inclusive, eu trouxe aqui no canal a Gabriela, né, que é analista-chefe lá do Inter, que cobre Vale, e ela falou justamente isso, que não param de perguntar até onde vai. Isso estava bem, isso faz o quê? Faz 1 mês e meio? Já subiu pra caramba daí mais, né? Pô, mas quando estava 40, a Vale é ruim, é uma droga, matou gente, que não respeita ninguém, que não sei o quê. Agora a Vale é a empresa carregando o Brasil, carregando a Bolsa. Se só pudesse... Opa, tem um erro aqui. Se pudesse só comprar uma ação, qual seria? Aquela perguntinha marota, né, professor? Perguntinha marota de chat. Por que a ação tal caiu tanto? Ele não pergunta porque subiu. Nunca, jamais. Subiu é maravilhoso. Porque caiu, o cara entra em desespero. O cara não vai procurar saber. Você acha que a ação tal ainda vai andar mais? É a pergunta da Vale também, né, professor? Se enquadra na Vale que o senhor comentou agora. A ação tal, até onde vai?
Só Deus sabe, né? Qual seria a melhor ação para ficar por 20 anos? Outra pergunta marota. É pergunta sardinha. Se alguém uma vez fez essa pergunta, gente, se considere um sardinha. Quando bate o Ibovespa no final do ano? Mas para quê saber isso, né? Tá caindo? Melhor vender agora ou esperar cair mais? Essa perguntinha também é braba. E a perguntinha que eu o seu escutei canal mais, financeiro, professor? quando e quanto paga dividendos? E Fulano é a nova Magalu? O verdade, Luiz Ley falou agora. verdade, Bruno. É o Bruno Macedo. Outra pergunta que eu recebi muito. Essa foi muito. Vendeu todos os FIs? E agora? E você fez o quê? Peraí, cara. Vai estudar, cara. Quer dizer que eu vendo e eu ainda tenho que... Ainda tem que dar a diquinha completa, senão magoa o sujeito. Professor, não é mole não. Bom, professor, isso aqui foi a apresentação. Espero que eu tenha discordado também de muitas pessoas, porque isso aqui é o legal, né? Você Sim, concordar claro. e discordar, porque é renda variável, ninguém tem... A gente pode ficar nós dois para encerrar, professor. A gente claro. tenta passar uma ideia para mostrar o seguinte: errado ou certo, tá? Eu não me sigo atrás de ninguém, tá? E eu gosto de escutar, como eu já falei no começo, por que um gestor de fundo ele não investe naquela ação. Eu vou usar um exemplo rapidamente da IRB. Em final de 18 para 19, o gestor do Versa, eu falo muito isso, é Luiz Alves, ele fez uma entrevista que o cara perguntou para ele assim: cara, o seu fundo não está investindo na IRB? Quando o IRB estava lá nas alturas, né? Aí ele: primeiro, se está todo mundo comprando, eu não vou comprar. Tá? Que isso é o maior erro que o pessoal faz. Quando aquele ativo está em todos os canais, todos os sites, já passou. Não esqueçam disso, já passou. Tá? Os clientes private já compraram. Aí ele: olha, eu não compro a IRB porque eu fiz um valuation e análise do fundamentalista dela e não faz sentido os números. E olha, esse cara não é daquela esquadra. Não. Ele olhou o seguinte, aí ele falou o nome das seguradoras mundiais, das 4 ou 5 seguradoras mundiais. Você vê que ele estava dominando o assunto. Sim. Eu falei: olha, os números tal, não faz sentido. A IRB parece ser a melhor empresa do mundo. Ela tem que ser estudada pela NASA. Professor, acabou. Você está vendo um cara que não está vendendo peixe para tentar inflar o mercado, como a maioria faz, né? Vai na mídia, nos canais, olha, vamos comprar tal. Aí ele empurra um pouquinho na manada, vende e não fala para ninguém. Não. E é assim que funciona. Esse que é o sardinha. Entendeu? Quando eu vi isso aí, eu falei: não vou nem ler nada sobre a IRB. Mas por acaso eu não iria comprar, porque a IRB estava em topo histórico. Eu não compro nada em topo histórico. Mas é isso que as pessoas têm que aprender. É ver por que o grande não investe. Não é porque ele investe, é não investe. Tá? É um primeiro passo. Isso quer dizer que no começo a sogra saiu barata. A sogra foi uma fraude. Eu achava que ela durava um pouquinho. Eu falei: eu vou me arriscar. É renda variável. Eu vou me arriscar. Vai ficar um pouquinho. Nesse negócio vai 30 anos. E eu não uso o plano funerário de jeito nenhum, rapaz. Eu estou doido para usar E o de saúde está comendo solto. Pelo amor de Deus, cara. Aí isso é a mulher que paga, coitada. Não sei eu, não. Isso é plano de saúde, eu não pago, não. Para ela, não. Ai, meu Deus. Para a gente encerrar, Rui, dá um conselho para o povo, para o povo brasileiro. Para a pessoa que está com vontade mesmo de acordar e sair da manada, qual que é a principal orientação que você dá para essa pessoa? Primeiro é estudar. É estudar. É o seu dinheiro.
Não adianta você acreditar em modinha, em diquinha, porque a diquinha ela tem viés. E é o seu dinheiro. Se você tomar um prejuízo, você não vai lá naquele camarada que você escutou a diquinha e vai cobrar o prejuízo dele. Você não vai cobrar. É o seu dinheiro, é o seu futuro, é o futuro da sua família. Estude, faça um curso de valuation com o professor, analise ciclos. Essa live aqui, eu não vim aqui para falar o que é certo ou errado. Vocês percebam que o professor teve algumas divergências muito sadias, entendeu? Mas isso aí é o que demonstrar aqui que eu tenho uma tese pessoal, que eu acredito, espero que dê certo, que tem dado, mas é isso que as pessoas têm que ter, a tese pessoal. Parem de seguir diquinhas e vão estudar, principalmente fundamento das empresas. Uhum. E lembrando, né, Rui, que você falou de curso, sempre temos aqui às terças-feiras, 17h40, o aulão raiz. Estamos concluindo a fase teórica do aulão raiz, entraremos na fase prática em breve. Então, quem é novo no canal, anota aí. Toda terça-feira, 17h40, temos aulão raiz e temos 2 aulas que eu considero, não, 3 aulas, que normalmente eu deixo a aula só uma semana. Tá com 3 aulas aqui no canal, falando de preço-lucro, 2 falando de preço-lucro e uma falando de preço-valor patrimonial, que para quem quer entender esses múltiplos, vale assistir, vale gastar teu tempo e assistir. Vou deixar disponível até a próxima terça-feira. Então, dito isso, queria agradecer muito, Rui, agradecer você, agradecer a todos que apareceram aqui para prestigiar esse bate-papo. Estou muito feliz. Vou dormir um pouco mais leve hoje, porque a gente está fazendo um trabalho que é justamente de plantar uma reflexão. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Cada um vai seguir a sua conduta e vai buscar a sua felicidade individual. O que nós podemos fazer aqui é plantar algumas discussões saudáveis no intuito justamente de neutralizar vieses. Lembrando o seguinte, todo mundo tem viés. Por exemplo, qual que é meu viés de estar aqui? Eu gostaria que todo mundo comprasse o meu conteúdo, ia me ajudar, ia ser bacana, e eu tenho certeza que a pessoa também se beneficiar muito desse conteúdo. Mas quando o viés está claro, a regra está clara, não tem sacanagem, concorda, Rui? Exatamente, é claro, é ali. É verdadeiro. Com segundas intenções. É verdadeiro, é isso aí. Né? Então mas lembrar que todo mundo que te fala alguma coisa tem um viés. E a gente tem que. E só com o pensamento raiz mesmo, e com estudo, igual o Rui falou, que a gente consegue perceber esses vieses nas falas das pessoas e tudo mais, né, Rui? Exatamente. É primordial, professor. Tem que filtrar muito. Professor, independente disso, não façam o que eu falei na live. Apenas foi uma tese minha, não sigam. Façam as suas teses, suas análises, suas convicções, seus estudos. Bacana. Então vamos encerrar nossa missão? Missão cumprida? Gente, então vamos encerrar nossa missão. Muito obrigado pela participação. Sintam-se abraçados. Rui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Em breve bolarei mais uma treta para você, que eu sei que você gosta de uma treta. Ai, meu Deus! Passar vergonha. E a gente retoma aqui com mais um bate-papo. Então, meu povo, uma excelente noite, um grande abraço, e semana que vem deixa eu olhar aqui em tempo real a nossa agenda para a semana que vem do canal, para vocês anotarem. São só mais um segundo. Teremos, então, no dia 11, o aulão raiz, que é uma terça-feira, e dia 12 eu vou trazer um sujeito, que também é um ex-aluno meu, que trabalha no mercado financeiro para falar de ouro. Vamos ver o que ele está achando de ouro. E aí, então, para saber o que rola no canal, basta me seguir no Instagram, que eu sempre estou postando lá também as stories e avisando vocês de tudo o que está rolando aqui no canal do Prof. Bacana? Então, aquele abraço. Rui, uma excelente noite para vocês. Um grande abraço para todo mundo e seguimos na missão. Valeu.